Pessoal, boa tarde a todos. Estou fazendo este vídeo aqui para tirar algumas dúvidas que estou recebendo lá no AVA sobre a prova de amanhã. Tal como eu tinha falado em sala de aula, a prova vai ser composta por 3 questões, tá? São 3 questões que vão compor a prova. Ainda, a prova pode ser feita em dupla, tá? 2 pessoas, Como também pode ser feito de forma individual para quem quiser fazer, tá? Nada impede isso, Eu estou dando aqui essa possibilidade de poder fazer em dupla, tá? Que eu já tinha mencionado para vocês em sala de aula, tá? Então, a primeira questão da prova vai estar relacionada sobre o modelo de regressão linear múltipla. Tá? Vocês dão uma olhada a guia de aula número 7, tá? Essa guia de aula está lá no AVA. A gente resolveu em sala de aula, Quando nós falamos aqui sobre uma regressão linear múltipla, voltado a analisar aqui as cotações da Petrobras, tá? Vocês dão uma olhada aí, gente, tá? Só um momentinho aqui, estou tentando utilizar aqui uma lousa virtual. Travadinha aqui na configuração, tá? Então, vocês dão uma olhada aqui, essa guia de aula número 7, que estou sinalizando aqui em azul, tá? A equação da regressão, tá? Eu já vou mostrar para vocês, tá? A equação já vai estar calculada. Simplesmente vocês vão fazer o quê? Vocês vão interpretar os coeficientes, tá? Estou sinalizando aqui em azul. Vão interpretar os coeficientes, vão verificar a significância individual, Significância individual está relacionada com o teste T, tá? Vocês vão analisar a significância individual e também a significância global do modelo que está relacionado com o teste F, tá? Novamente falando para vocês, a equação eu já vou mostrar calculada. Vocês vão interpretar os coeficientes, betas, E vão verificar a significância individual de cada um dos coeficientes e também a significância global do modelo, tá? Depois, vocês vão calcular o R quadrado, tá? O R quadrado, que é dado pela soma dos quadrados totais, subtraído pela soma dos quadrados dos resíduos, dividido pela soma dos quadrados totais, tá? Esses valores aqui eu vou também indicar na prova e vocês vão encontrar o R quadrado. Posteriormente, vocês vão complementar a análise analisando os pressupostos básicos, tá? Quais são os pressupostos básicos, tá? Multicolinearidade, heteroceraticidade e autocorrelação. Tá? Vocês vão analisar essas 3 condições. Se o modelo apresenta algum problema voltado à multicolinearidade, heteroceraticidade e autocorrelação. Eu quero que vocês revisem isso, tá? A gente fez isso em sala de aula, Vocês dão uma olhada aqui como que é calculado o teste do fator de inflação de variância, tá? O FIB. Como que é calculado o teste FIB, tá? Tem uma questão aqui que eu fiz, algo semelhante, no teste, tá? Vocês dão uma olhada aí o material de como que é calculado o teste FIB, tá? Ele é dado, a partir da divisão de 1 subtraído de 1 dividido por 1 menos o R quadrado
da regressão auxiliar, tá? Este R quadrado daqui é resultado de uma regressão auxiliar, tá? Esse R quadrado daqui, resultado da regressão auxiliar, eu vou indicar na prova. Tá? Esse valor do R quadrado, novamente falando, eu vou indicar na prova. Vocês simplesmente vão fazer a divisão de 1 dividido por 1 menos R quadrado para encontrar o valor do FIB e, consequentemente, vocês fazerem as conclusões se o modelo apresenta ou não o problema de multicolinearidade. Tá? Lembrando, né, que quando eu falo aqui desse R quadrado da regressão auxiliar, é como se eu fizesse uma regressão assível, gente. Vou tomar como referência esse daqui. Estou fazendo uma regressão auxiliar entre o logaritmo natural do preço internacional do petróleo em função do logaritmo natural da taxa de câmbio. Tá? Esse daqui é uma regressão auxiliar. Eu simplesmente estou tomando como referência as variáveis independentes do modelo. Por quê? Porque estou querendo testar a independência dessas variáveis. E a multicolinearidade está relacionada com a independência das variáveis. Quero saber se realmente elas são independentes. Se elas não são independentes, quer dizer que existe uma relação colinear entre elas e que estaria causando esse problema de multicolinearidade. Tá? Falamos também ampliamente sobre isso. Tá? Depois, sobre a heterocedasticidade. Tá? Vocês dão uma olhada também no texto aí, gente. Só um momentinho aqui. Vocês dão uma olhada aí também no texto aí que a gente fez em sala de aula sobre a heterocedasticidade, tá? Aqui na parte da heterocedasticidade, que ele é calculado, né, a partir do θ, né? O θ é calculado a partir de 1/2 multiplicado pela soma dos quadrados da regressão, sendo que esta soma dos quadrados da regressão é resultado de uma equação utilizando uma transformação dos resíduos do modelo. Tá? Então, para simplificar este cálculo, no dia da prova, eu já vou indicar, novamente, estou escrevendo aqui, não sei se fica tão claro, mas estou falando, tá? Vou indicar o valor da soma dos quadrados da regressão. Tá? No dia da prova, vou falar o seguinte: dados para a heterocedasticidade. Segue aí a soma dos quadrados da regressão. Vocês vão multiplicar por 1/2 e encontrar o valor do θ. Esse valor do θ vai ser contrastado, né? Esse θ daqui, ele vai ser contrastado com o Qi quadrado tabelado. Tá? Ele vai ser contrastado com o Qi tabelado. Consequentemente, vocês vão saber o que? Se o modelo tem esse problema de heterocedasticidade ou não. Tá? Novamente, gente, dá uma olhada aí o que a gente já fez, tá? Simplesmente o que eu estou fazendo aqui é reduzir as contas, tá? Mas é importante que vocês deem uma olhada, revisem o que a gente fez, entender o processo
do desenvolvimento do teste para poder vocês fazerem a conclusão sobre a questão. E agora sobre a autocorrelação do teste do Darby-Watson, vocês dão uma olhada também a guia de aula, tá? Aqui, gente, o valor D do Darby-Watson, tanto do numerador como do denominador, denominador, esses dois valores vou indicar na prova. Você simplesmente vai encontrar o valor D do Darby-Watson e fazer o contraste com o limite inferior e superior da tabela, tá? Consequentemente, né, utilizando aqui a análise gráfica, do Darby-Watson, tá? Vocês vão saber se o modelo ele apresenta problemas de autocorrelação ou não. A análise gráfica, né, tem mais ou menos esse comportamento, viu, gente? 0, limite inferior, limite superior. Aqui vai ter 4 menos o limite superior, 4 menos o limite inferior, e aqui vai ser 4, tá? Então, vocês dão uma olhada. Se o valor D calculado ele cai aqui, esta parte, esta região é de autocorrelação positiva. Se o valor D cai nesta região daqui, que estou sinalizando em vermelho, aqui autocorrelação negativa. Se o modelo apresenta todos esses problemas de autocorrelação, heteroceraticidade e multicolinearidade, o estudo ele tem que ser revisto, tá? Tem que ser feito alguma transformação nos dados, alguma outra transformação nos dados, ou em consequência utilizar outro modelo de estimação, tá? Que não seja o mínimos quadrados ordinários, tá? Porque se os mínimos quadrados ordinários que a gente está utilizando aqui para uma equação de regressão apresenta todos esses problemas, a gente não vai ter conclusões robustas, né? Vamos ser plausíveis de ser criticados, consequentemente temos que utilizar outro modelo, tá? Essa seria a conclusão. Tudo bem? Então, esses pressupostos básicos, a gente tem que ter muito cuidado, tá? Beleza, gente? Essa vai ser a primeira questão, tá? A segunda questão de prova, novamente, como eu falei para vocês, está relacionado com a análise discriminante, tá? Vocês dão uma olhada a guia de aula número 9 e também a guia de aula número 8. A guia de aula número 8, este que estou sinalizando aqui, foi uma aula teórica. Fizemos várias interpretações de equações que envolvem modelos DAMI. Tá? Em sala de aula fizemos várias interpretações, gente. É importante que vocês deem uma olhada no que a gente já fez, tá? Porque vai ser importante quando vocês forem interpretar os dados de uma função discriminante. Porque uma função discriminante, né, tem como variável resposta uma variável qualitativa, tá? Uma variável qualitativa. A equação que a gente desenvolveu em sala de aula, y, né, que é uma variável qualitativa para ver, neste caso aqui, só um momentinho, tá? O y, que vai ser
o Z, né? Esse momentinho aqui. Que vai ser o Z da equação, mais uma constante, né? Vou colocar aqui beta 0 mais beta 1, que está relacionado com a renda, mais beta 2, que está relacionado com a idade. Isso que fizemos aqui em sala de aula, certo? A partir dessa função discriminante, já com os valores dos betas, né? Com os valores já dos betas, eu já vou mostrar para vocês também no dia da prova qual que é a equação discriminante, tá? Novamente aqui falando, tá? Os valores já serão indicados na prova, tá? Os valores da equação. Então, o que vocês vão fazer? A partir da equação discriminante, vocês vão utilizar as informações, por exemplo, da renda e da idade dos indivíduos. Consequentemente, vocês vão utilizar esses valores daqui da renda e da idade, multiplicar pelos coeficientes e encontrar o score. A partir desse score, vocês vão dizer se o indivíduo ele foi corretamente discriminado ou não, tá? Por exemplo, se eu considero aqui um ponto de corte de 0,50, por exemplo. Lembrando que esse ponto de corte também vou indicar na prova, tá? Se eu determino aqui um ponto de corte de 0,50 e aqui eu encontrar, por exemplo, um valor de 0,9370 para esse indivíduo, qual que seria a minha conclusão? Esse indivíduo está corretamente discriminado ou não, né? O que vocês acham? Está corretamente discriminado, sim ou não? Aqui neste caso, né, minha resposta que vou colocar aqui do lado seria não está corretamente discriminado. Por que não está corretamente discriminado? Porque ele está sendo alocado a um grupo de turismo ecológico, né? Ele está no turismo ecológico, porém ele tem um score de 0,93, próximo de 1. E minha probabilidade de sucesso, esse que estou sinalizando em vermelho aqui para cima, diz que C próximo de 1 seria turismo ecológico. Tá? Aqui, gente, aqui deveria ser 1. Tá? 1. Aqui não deveria ser tradicional, tá? Aqui eu estava mudando aqui na pressa, tá? Aqui, para que fique melhor, tradicional, tá? Se aqui indica turismo tradicional, né? E ele está com o score de 0, tá? Com a discriminação de 0, desculpa. A discriminação correta deveria ser 1, porque o score dele é 0,97, próximo de 1, tá? O score aqui é 0,97, que estou sinalizando em azul, próximo de 1. Se o score está próximo de 1, então ele deveria ser classificado como turismo ecológico, com 1, tá? Estou sinalizando aqui em azul novamente. Tá? Não seria turismo tradicional, seria turismo ecológico, tá? Estou dando um exemplo aqui. Ou seja, o que vocês vão fazer aqui na análise discriminante? Vocês vão utilizar a equação de regressão, utilizar
as informações dos indivíduos e calcular o score. A partir desse score, vocês vão saber se o indivíduo está corretamente discriminado ou não. Qual que vai ser o contraste que vocês vão tomar como referência para saber a discriminação do indivíduo? Vou sinalizar aqui em verde, tá? Vão dar uma olhada a probabilidade de sucesso. Isso daqui, velho. Estou sinalizando em verde. Só um momentinho aqui. Tá? Vocês têm que olhar aqui. Qual que é a probabilidade do sucesso? Esse daqui. Se a probabilidade do sucesso aqui foi turismo ecológico, então todos os valores próximos de 1, acima do ponto de corte de 0,50, vão ser classificados como turismo ecológico. Caso contrário, vão ser turismo tradicional. Tá? Por exemplo, novamente aqui falando, vou analisar esse primeiro indivíduo. Se aqui eu encontrar, por exemplo, um score de 0,3943 e ele foi discriminado como turismo ecológico com código 1, né? Aqui eu diria que também não está corretamente discriminado. Por quê? Porque o valor do score é inferior a 0,50. Tá? Ele seria aqui classificado como turismo tradicional. Tá? O tradicional seria o correto dele. Por quê? Porque o score é inferior ao ponto de corte. Não deveria ser o número 1 dele. A probabilidade de estar próximo de 1 está bem baixa, né, pelo score. Tá? Novamente, gente, esses temas aqui falamos em sala de aula. Tá? Outra coisa, né? Falei aqui inicialmente para vocês darem uma olhada à guia de aula número 8. Fizemos várias interpretações, tá? De modelos envolvendo variáveis dummy. Tá? Aí eu deixei essa questão aqui, que estou sinalizando, que foi a última questão da aula, deixei para vocês fazerem em sala de aula. Fora de sala de aula, desculpa. E eventualmente, se alguém tiver uma dúvida, me perguntava, tá? O que pede aqui esta equação, né? Esta questão, desculpa. Verificar a significância estatística individual. Como que eu verifico a significância estatística individual? Através do teste T. Vou escrever aqui. De beta estimado dividido só um momentinho aqui, pela variância do estimador, tá? Pela variância do estimador. Então, como aqui eu já tenho os erros, né, que é a raiz quadrada da variância, aqui vai ser igual, por exemplo, a constante, o t da constante vai ser 9,41 dividido por 0,17. E aí vocês verificam, né, se o t ele é estatisticamente significativo ou não. Aqui nós temos uma amostra de 120 observações, tá? Então é simples, tá? Uma coisa que eu queria que revisem com maior detalhe são as interpretações, tá, de cada uma dessas variáveis que estou sinalizando aqui em azul, tá? Lembrando que são variáveis dummy, são variáveis categóricas, tá? Estamos avaliando aqui o preço dos veículos através das seguintes variáveis: se o veículo tem câmbio automático, sim ou não; se o veículo tem ar-condicionado, sim ou não; se o veículo é flex, sim ou não; se o veículo tem freio ABS ou não. São essas 4 variáveis aqui, gente,
câmbio automático, ar-condicionado, flex e freio ABS. Tá? Interpretação, gente. Como a gente interpretaria, por exemplo, né, a variável câmbio automático, tá? Câmbio automático. Aqui embaixo, né, em negrito, que estou sinalizando em verde, descrevo, né, em detalhe como está organizado a variável. Câmbio automático é uma variável dummy, né? Se o carro tem câmbio automático, a variável assume o valor de 1, 0 caso contrário. Então, o coeficiente que eu encontrei aqui em cima, que estou sinalizando com uma flechinha, de 0,163 para o câmbio automático, né, positivo, como eu interpreto isso? Interpreto da seguinte forma, né, que o preço, né, a probabilidade, nesse caso aqui estou analisando o preço de um veículo, né, o fato de um veículo ter câmbio automático, né, aumenta o preço em 16,3% a mais. Em outras palavras, né, um carro automático é 16,3% mais caro em relação a um carro que não tem câmbio automático, tá? O preço, né, de um veículo que tem carro automático é 16,3% mais caro em relação a um veículo que não tem câmbio automático. Da mesma forma para o ar-condicionado. O fato de um veículo ter ar-condicionado aumenta o preço em 2,9% mais, tá? Ou seja, é mais caro. Um veículo que tem carro ar-condicionado é 2,9% mais caro em relação ao que não tem, tá? Se tem freio ABS, por exemplo, né? Um veículo que tem freio ABS é 7,2% mais caro em relação a um veículo que não tem freio ABS. E no caso do flex, já o preço ele diminui, tá? Neste caso aqui, 6,1%, tá? Pessoal, você dá uma olhada aí, novamente, esse sistema daqui a gente fez em sala de aula, passo por passo, e eu, inclusive, escrevi todas as explicações na lousa, tá? Eu vou escrever em detalhe, tá? E eu acredito aqui que as dúvidas devem ter sido saradas, tá? A questão número 3 vai estar relacionada com a guia de aula número 10, que está relacionado com o Logit, tá? Vou sinalizar aqui em verde, Logit. Vocês dão uma olhada aí, a guia de aula número 10. Essa tabela aqui que estou mostrando ao lado direito, no meu caso, no lado direito, eu já vou indicar no dia de prova. Tá? O que vocês vão fazer, gente? Vocês vão calcular aqui a significância estatística dos coeficientes, estou sinalizando aqui em verde. Como que é calculada a significância estatística? É só dividir o coeficiente, que estou sinalizando aqui em verde, pelo desvio. Tá? Vocês vão calcular a estatística T, e a partir disso, tá, tomando como referência o número de observações para a tabela T, vocês vão dizer se cada um dos coeficientes são estatisticamente significativos ou não. Aqui, gente, vocês vão dizer é significativo ou não. Vocês podem tomar como referência somente um 5%, tá, da tabela. Tá perfeito, tá? Não tem problema. Então, esse daí vai ser o item A, este que estou sinalizando agora em vermelho, tá? Item A. Uma vez que vocês calculam aqui a significância estatística, explicam, né? Calculam a estatística T e explicam se é significativo ou não, vocês vão calcular os odds, tá?
que estou sinalizando agora em vermelho, que seria a razão de chance, tá? Vocês dão uma olhada, gente, o material da aula passada, de como que a gente calcula os odds, tá? A gente calcula pelo antilogaritmo, né, do coeficiente, tá? Os odds. Vamos utilizar, por exemplo, aqui a escolaridade. Escolaridade. Pela calculadora você vai utilizar, tá, esse simbolinho aqui da constante euclidiana. Vocês vão calcular aqui o antilogaritmo do coeficiente escolaridade, né? 0,674164, por exemplo. Aqui você vai encontrar um valor x, tá? Esse valor x aí ele é subtraído por menos 1, tá? Vou revisar rapidinho aqui o que a gente fez em sala de aula. Vamos ver aqui. Tá. Aqui, gente, subtraído por menos 1, vocês vão encontrar o valor dos odds. ODDs. Esse valor daqui vai ser interpretado, tá? Vai ser interpretado em termos percentuais, tá? De forma similar como a gente interpretou em sala de aula, tá? Vocês vão calcular os odds somente para as variáveis que estão relacionadas com os coeficientes. Então, os coeficientes, desculpa, que estão relacionados com as variáveis. Por exemplo, né? Os odds somente vou calcular para casada, idade e escolaridade, neste exemplo. Não vou calcular para a interseção ou constante, né? Porque ele não tem uma interpretação estatística, tá, que faça sentido, tá? Então, somente vou calcular os odds para cada um dos coeficientes atrelado às variáveis explicativas do modelo, tá? Vocês calculam aí os odds de forma individual e vocês interpretam, tá, os odds. Esse daqui é escolaridade. Vocês podem fazer também para a idade, por exemplo. Idade é, vamos ver aqui, menos 0,0998. Aqui você vai encontrar um valor x, menos 1 também, você vai encontrar os odds da idade, tá? Você vai calcular assim para os três coeficientes se interpretar, tá? E aqui no item C, vocês vão calcular, vocês vão aplicar a equação da probabilidade, tá? Do logit. Só um momentinho aqui. Vamos ver aqui. Tá, vocês vão utilizar a equação aqui da probabilidade de 1 dividido de 1 mais a constante euclidiana ela menos a equação de regressão, tá? Calculada pela máxima verossimilhança do modelo, tá? E aqui você vai calcular o que? Esta probabilidade daqui. Para esse exemplo que a gente fez em sala de aula, por exemplo, calculamos a probabilidade de uma pessoa. Estou assumindo aqui, gente, mudei aqui alguns valores, tá? A probabilidade de uma pessoa com 14 anos de escolaridade e 38 anos de idade estar no mercado de trabalho, por exemplo. Tá? Aí vocês vão calcular qual que vai ser a probabilidade, tá? Uma coisa importante, tá? Os valores da equação do logit vai estar na prova. Vai estar na prova, tá?
Esses valores do logit, da equação do logit, são justamente isso daqui, viu, gente? Tá? Esse daqui, viu? Os coeficientes. Que esse daqui é beta 0, esse daqui é beta 1, idade beta 2 e escolaridade beta 3. Tá? Esses valores vão estar já na prova, tá? Beleza, gente? Pessoal, eventuais dúvidas, vocês me perguntam, tá? Outra coisa, tá? Eventuais dúvidas vocês me perguntam, viu, gente, tá? Talvez alguma coisa assim me escapou aqui, se não fique bem claro. Vocês me perguntam, tá? De ser o caso, aqui eu posso disponibilizar um link e a gente pode conversar até pelo Meet, tá? De ser o caso, tá? Se não ficar alguma coisa clara, tá? De forma individual.